Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Fabiano Valverde, sou sócio fundador da Paquetá e atualmente CEO, e também sou sócio da Aldas, e recebi uma missão aqui para mim muito gratificante de falar com José Workman. Primeiro, Zé, obrigado aqui pelo carinho e estar junto com a gente. Obrigado pelo convite. E a ideia aqui é falar um pouco da história do Zé, da história da Unil, muito tempo aí sendo empresário, quando talvez não era tão legal assim o contexto de empreender, né? Então eu sei que o Zé levou muito tiro, porrada e bomba, tem muita história de sucesso aí, mas eu queria começar com... Zé, quem que é você? Conta um pouquinho aí do Zé como pessoa para a gente esquentar aqui. Boa. Obrigado de novo aí pela oportunidade, vai ser super bacana. Zé Workman, 46 anos, casado com a Alissa, pai do Dani e da Ana. Eu sou um cara brincalhão, cheio de amigos, cheio de família, que, enfim, acabou entrando nessa jornada do empreendedorismo aí há quase 17 anos, e depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor o como. Mas enfim, esse sou um pouquinho. Gosto de jogar beach tênis, faço bastante exercício, sou apaixonado pelo Corinthians, que está numa fase Isso aí, bem, vamos pular, Zé. bem complicada. E sou enfim, esse cara agregador, engraçado, enfim, e que gosta de estar cercado de boas pessoas. Legal, bom, 17 anos, primeiro parabéns, né, acho que no contexto que a gente vive, estar na mesma empresa e tocar a mesma companhia por 17 anos é digno de várias honras, parabéns. E conta um pouquinho mais aí, o que é essa empresa, que você já está completando quase 2 décadas e eu te conheço bem, né, e vejo que mesmo depois de todo esse período, você tá ali com um sorriso no rosto, falando com clientes. Conta um pouquinho de onde começou, Zé. Legal. Eu acho que é importante trazer um pouquinho das minhas características pessoais e da onde eu nasci, né? Então, eu praticamente nasci dentro de um hotel. O meu pai, na época, tinha uma administradora de hotéis aqui em São Paulo, ainda tem um hotel no centro de São Paulo, Hotel Rojas. E eu praticamente, desde muito cedo, eu me lembro de ir com ele no hotel, enfim, ter contato com os hóspedes e entrar no apartamento para poder ver se estava tudo certinho antes do hóspede poder entrar. Eu lembro, num caso muito clássico, de estar com o hóspede atrás de mim, abrir a porta e daí ter encontrado um copo com um batom antes do hóspede entrar, a cama mal feita, e daí eu peguei o copo, coloquei no meu paletó, enfim, com um sorriso no rosto, apresentando o hotel naquele momento. Então eu sempre me vi muito presente nessa parte de atendimento ao cliente, né? Desde bastante cedo. Inclusive eu convidava alguns amigos para poder se hospedar no hotel, para poder ter certeza que as coisas elas estavam de acordo, ver se de repente pagava em dinheiro, ver se o funcionário acabava não embolsando a diária. Então, enfim, eu me vi desde muito cedo presente nessa história de atendimento ao cliente, né? Nos falava sobre a experiência do cliente naquele momento. E daí a minha trajetória profissional, ela acabou fazendo com que eu tive algumas experiências aqui no Brasil. Fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, em Boston, morei 6 meses em Boston para poder estudar inglês, e quando eu voltei, eu entendia que para mim era uma coisa que fazia muito sentido, então eu queria ter essa vivência lá fora, e naturalmente estudar hospitalidade, acho que muito por conta de uma influência do meu pai e por conta de pensar eventualmente que eu poderia tocar o negócio da família, o que não deu certo e não daria mesmo, mas meio que foi um caminho natural aí, e daí fui para os Estados Unidos, fiquei quase 5 anos em Miami, estudando, e me formei na FIU, em Hospitality Management, e aí trabalhei por mais 3 anos na Mandarin Oriental, e depois voltei, depois de 5 anos, voltei a convite da Hilton para o Brasil. E em 2006, né, depois de ter permeado algumas áreas, aqui eu trabalhava aqui no hotel Hilton São Paulo Morumbi, eu saí como gestor de marketing, e em 2006 surgiu a ideia de poder replicar a metodologia de cliente oculto, que era e é muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil.
e isso tinha muito a ver comigo, né? De novo, acho que pelas minhas características pessoais, eu sempre fui uma pessoa muito detalhista e que sempre gostei muito dessa parte de servir, da hospitalidade, do atendimento ao cliente, entendendo que o cliente no centro, né, como se fala hoje, customer centricity, de novo, naquela época não era um termo tão conhecido, é o que faz a diferença nos negócios. E daí, em 2006, surgiu a oportunidade de poder empreender e foi onde a gente fundou a Onil em 2007. Poxa, muito legal. E a ideia de fundar a Onil veio do hotel? Vocês usavam um serviço parecido aqui ou você viu lá fora? De onde que veio isso? Quando eu trabalhei na Mandarin Oriental em Miami, eles faziam esse tipo de avaliação de cliente oculto. Era bastante comum, né, em hotelaria, e ainda é bastante comum em hotelaria, e é curioso, porque eu trabalhava em várias áreas operacionais, chegava a trabalhar em recepção, reservas e concierge, e eu me julgava um bom funcionário. Então, eu queria que meu nome aparecesse no relatório do cliente oculto de maneira positiva para o meu chefe chegar para mim e falar assim, putz, José, tá aqui $100, tá aqui um final de semana de folga, vamos falar um pouquinho da sua carreira. E eu me encantava com relação àquelas avaliações que chegavam nos funcionários no final do dia, porque muitas vezes o pessoal da ponta ele é muito pouco valorizado, ele é muito pouco visto no final do dia. Então, a partir da metodologia de cliente oculto, faz com que você traga visibilidade para essas pessoas da ponta. Eu era uma pessoa da ponta na época. E isso me encantou muito, e quando eu voltei para o Brasil, eu era convidado pelo diretor da Hilton para poder me hospedar nos hotéis da concorrência. Eu acho que, de novo, né, muito pelas minhas características, por conta de eu trabalhar na área de marketing, eu adorava fazer isso, eu trabalhava, eu trazia essa isenção, esse olhar em cima de aderência de processos de maneira muito detalhada. Então eu acho que foi quando surgiu a ideia, putz, isso aqui é muito pequenininho no Brasil, empresas muito pequenininhas e nichadas, ou grandes empresas de pesquisa que têm esse braço de cliente oculto, mas era uma coisa não difundida na época. Então a gente viu uma oportunidade muito grande de poder replicar essa metodologia no Brasil. Isso em 2007. E a gente fundou a Onil. Que legal, você deve ter um monte de caso aqui para contar pra gente, mas antes disso eu queria ir pro básico, né? E assim, eu já conheço a Onil tem um tempo, e talvez a gente até esteja viciado aqui, falando de cliente oculto, cliente oculto. Mas o que é esse cliente oculto? Quem que é de fato o seu cliente, né? Você atua no B2B, e o que se chama desse processo de cliente oculto? Fala aí de uma maneira super simples para, quem sabe, minha mãe entender lá em casa. Né? Maravilha. É muito engraçado. Quando a gente fala com relação à metodologia de cliente oculto, gera muito interesse, né, para as pessoas, porque você acaba trazendo uma visibilidade dentro de alguma coisa que a grande maioria das pessoas ainda não conhece. Putz, o que é o cliente oculto? Obviamente, o cliente oculto é um cliente e é oculto. Mas se a gente fizer um paralelo entre plataformas como Uber, como Rappi, como iFood, a gente usa da mesma metodologia de crowdsourcing. Então a gente pega pessoas comuns, treina elas para que elas possam vivenciar uma jornada. Então são médicos, advogados, donas de casa, que são selecionadas através de um banco de dados próprio, né? Então no caso a gente tem um pouquinho mais de quase 300 mil clientes ocultos dentro da nossa base, e essas pessoas elas são capacitadas justamente para poder vivenciar essa jornada, seja no online ou no offline. Então, existe um departamento dentro da empresa que faz a seleção desse cliente oculto, o treinamento, e acompanha toda a jornada, desde ele ir até o estabelecimento, preencher um relatório e a gente fazer todas as análises para poder entregar para os nossos clientes. Tá, e esse cliente ele é oculto porque ele não aparece ou em algum momento ele se manifesta, fala, viu, eu tô aqui para avaliar vocês? Existe um dos nossos produtos no qual o cliente oculto ele se revela do ponto de vista de poder dar uma premiação instantânea, né? O que a gente chama de on incentive, que geralmente está pautado para venda sugestiva e venda adicional. Mas, em geral, o cliente oculto ele é de fato oculto, então ele passa pela jornada, então ninguém sabe quem é o cliente oculto e quando ele vai aparecer. Então, isso culturalmente é muito interessante para as empresas, porque o cliente oculto simplesmente é a forma, né? É o meio, mas no final das contas o que a gente acaba entregando para as empresas é uma ferramenta de gestão que, a partir desse olhar isento e profundo, as empresas elas conseguem ter uma visibilidade muito interessante da ponta, no caso do varejo ou de vários outros segmentos, de como efetivamente as suas equipes estão lidando com o cliente. Legal. Ô Zé, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. 2007, então, começou, e eu tenho certeza que você deve guardar algumas histórias ali. Eu acho que no passado talvez era um pouco mais difícil, né? A tecnologia não estava tão avançada como está hoje. Mas se eu tivesse que citar alguns clientes lá, mas não clientes de agora, clientes lá do passado, que foram aqueles que primeiro acolheram. Imagino que naquela época no Brasil ainda não era tão comum cliente oculto como é hoje. Você estava ainda construindo
o seu caso. Conta aí 2 ou 3 histórias que te marcaram. Não vale chorar, hein, Zé? Legal, acho que se fosse chorar, eu acho que é muito curioso, né? Quando a gente empreende, eu me julgava ter um bom relacionamento, né? No segmento onde eu atuava. E a primeira frustração quando você vai empreender é que quando você tira o crachá, né, da empresa, você não é o Zé do Hilton, é o Zé da ONU. O que é a ONU? Não tenho a menor ideia. Então acho que essa é a primeira frustração, mas traz de novo, né, uma série de oportunidades e você acaba tendo que acreditar muito no produto que você está vendendo para poder efetivamente fazer com que as coisas aconteçam. Então o nosso primeiro cliente foi, e talvez um dos únicos clientes que eu não tenha vendido, né, porque depois eu acabei tocando toda a área comercial, me descobri um excelente vendedor sem nunca ter trabalhado efetivamente na área. O nosso primeiro cliente foi uma rede de hotéis, de 3 hotéis, Jorge Sank, que a minha ex-sócia, na verdade, tinha trazido eles como cliente. E aí eu lembro, enfim, de ter participado como cliente oculto, eu me hospedei no hotel, eu trouxe todas as características, etc. E quando a gente foi apresentar os relatórios, tinham, enfim, alguns detalhes específicos que não faziam com que o trabalho fosse 100% do nosso lado. E a gente tomou um feedback, assim, primeiramente na hora, falou assim, olha, isso aqui tem algum tipo de inconsistência, etc. Tal. E eu lembro de ter saído da reunião absolutamente atordoado, primeiro cliente, primeira entrega, e falei, caramba, e daí eu fiz uma promessa para mim mesmo, e daí fiz um compromisso com a minha sócia, de falar, a gente está nessa toada de poder trazer insumos para as empresas poderem melhorar a experiência do seu cliente. Então, o nosso dentro de casa tem que ser, assim, 200%, não é 100%. A gente precisa realmente ser muito criterioso em cima de tudo que a gente for efetivamente fazer a partir de agora, porque senão isso aqui não vai dar certo. No nosso primeiro cliente, a gente tem uma entrega que é contestada, isso aqui não faz o menor sentido. E a partir dali, a gente começou a trazer outros clientes. Então, eu acabei tendo muitas experiências em restaurantes. Então, eu ia no restaurante, eu pegava o nome de 1 ou 2 funcionários, e depois eu mandava um e-mail para o dono, eu pegava sempre o e-mail do dono, eu mandava um e-mail para o dono, estive aqui, e daí eu mandava, falando assim, olha, estive no seu estabelecimento e gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência e falar um pouquinho do meu atendimento com relação ao João e à Maria, e falar um pouquinho sobre o trabalho de cliente oculto. E daí, invariavelmente, o cara te recebia, porque ele queria entender um pouquinho, o cara veio aqui, vivenciou a experiência, 2 dos meus funcionários, então, efetivamente, ele esteve aqui, ele quer me falar um pouquinho com relação a essa história de cliente oculto. Então, a gente vendeu muito cliente oculto a partir desses primeiros clientes, e eram restaurantes, então a gente trabalhava praticamente com os grandes e bons restaurantes individuais em São Paulo. Poxa, que legal, né? E modelo de venda de guerrilha, né? Total. Pô, qual restaurante que eu quero? Vai lá, almoça e já implementa a metodologia. Você sabe, Zé, que uma das coisas que também aconteceu comigo, eu tô nesse mundo de empreender e ser sócio de empresa há muito tempo. Mas eu tive um determinado período que eu fui executivo, né? E aí, mais recentemente, eu fundei a Paquetá. E tinha um pouco disso, né? Não tinha o sobrenome. E eu acho que uma das coisas que provavelmente você vê hoje, assim como eu vejo também na Paquetá, apesar da Paquetá ser mais novinha, que hoje eu já sou o Fabian da Paquetá, assim como eu sou o Fabian da Aldas, né? E você já é o Zé da ONU. Imagino que isso deve criar um orgulho e, pelo menos lá em casa, quando eu pergunto para os meus filhos, e aí, o que vocês vão fazer? Eles falam, pô, eu vou trabalhar ali. Tem um pouco disso também, que da mesma maneira que você começou com seu pai, como que é essa tua relação ali com os teus filhos? Você tenta empurrar ou você fala, não, aqui não, vai se virar? Como que é isso lá em... É super interessante. De fato, hoje eu sou o Zé da ONU, e aí a gente tenta trabalhar o contrário agora, né? A gente tem que ser a ONU que não é do Zé, né? Porque, enfim, obviamente eu sou o porta-voz, sou o CEO, sou o fundador, o sócio majoritário, mas assim como um chefe de cozinha, né? Na medida que o chefe de cozinha, o restaurante precisa ser bom independente do chefe de cozinha, né? Então a gente tem um caminho pela frente de poder desmembrar a ONU do Zé. Mas do ponto de vista dos filhos, né, é super curioso porque a minha filha ela tem 13 anos e o meu filho 11. Então eles ainda são pequenos, só que eles entendem o que a gente faz e adoram. Então vira e mexe eles falam para os amiguinhos,
sabia que meu pai tem uma empresa de cliente oculto, o que é cliente oculto, etc. Tal. Então, vira e mexe, tem uma turma que fala assim, eu quero ir na sorveteria, eu quero ir no cinema, eu quero ser um cliente oculto. Falo assim, o único critério é que precisa ser acima de 18 anos, então a gente não consegue colocar essa turminha aí, mas eles adoram e eles têm um baita orgulho. Agora, do ponto de vista de se eu vejo eles no negócio no futuro, eu acho que é muito prematuro para poder falar, mas eu acho que cada um tem que ter a sua vida própria, enfim, de acordo com a característica e fazer o seu. Legal. E falando um pouquinho de tamanho de negócio, né? Você citou aí que você tem 300 mil clientes ocultos, né? Então são 300 mil CPFs que de alguma maneira você deve tocar, né? Eu imagino que todo o Brasil, você atende todo o Brasil com diferentes marcas. O que mudou nesses últimos 15 anos? Do ponto de vista de... que no final, na minha leitura, você tem dois tipos de engajamento, né? Você tem um engajamento com a marca, aquele que está te contratando e que quer que o cliente oculto vá lá e faça todo o processo e você entrega o feedback ali pro gestor para que ele possa melhorar. Mas você também tem um engajamento com o cliente oculto, que, querendo ou não, ele é teu cliente ou não. Você considera eles muito mais um fornecedor. Esse pessoal, ele faz porque eles querem as experiências ou você tem um misto de cada? Tem gente que faz para, inclusive, complementar a renda. O que você vê em relação a esse público e como que você engaja, que é difícil, né? Você engajar com 300 mil pessoas em todo o país, né? Claro. O cliente oculto ele é a base do nosso negócio, né? Sem cliente oculto a gente não tem negócio, então a gente cuida muito deles, a gente tem um relacionamento e óbvio que a gente não consegue gerar oportunidade para todo mundo, né? Ainda, né? A gente não tem 300 mil avaliações acontecendo todos os meses, embora a gente tenha milhares delas acontecendo todos os meses. E a gente de fato é bastante capilar, então a gente tem clientes ocultos espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive na América Latina, a gente tem projetos de América Latina, então a gente tem clientes ocultos espalhados pela América Latina. Agora, a motivação desse cliente oculto são três, na verdade, se a gente for dividir, né? A primeira delas é talvez a mais óbvia, né? Que é a renda extra. Então, ele tem um olhar em cima de, putz, legal, eu consigo complementar a minha renda a partir de um trabalho freelancer de cliente oculto. Depois, ele tem um olhar em cima de participar de uma confraria, né? Aquela história, putz, eu participo de uma confraria, eu meio 007, então, enfim, tem essas características específicas. Tem ainda um olhar em cima dessas pessoas querendo ajudar o seu ecossistema para poder melhorar a experiência do cliente mesmo, né? Então elas têm esse olhar um pouquinho mais lúdico com relação à contribuição delas dentro do processo. E, enfim, então esses são aspectos que motivam efetivamente o cliente oculto para poder participar. Então ele tem a renda extra, ele tem o reembolso de despesas e às vezes ele tem um misto entre reembolso de despesas e a remuneração. Nossa, muito, muito legal. E qualquer faixa de renda? Como que se divide esses 300 mil aí de acordo com renda? Qualquer faixa de renda e é muito importante que a gente tenha o perfil do cliente oculto de acordo com o perfil do estabelecimento que ele vai visitar, porque esse match ele precisa ser muito fidedigno, senão a gente não consegue trazer os resultados que a gente efetivamente precisa para as empresas. Então a gente precisa ter clientes ocultos de todo tipo de renda, todo tipo de escolaridade, espalhados pelo Brasil inteiro. Se a gente trouxer um exemplo, por exemplo, de uma rede de cinemas, onde eu tenho um cinema dentro de um shopping popular e um shopping de luxo. Então, a experiência ou a jornada deveria ser a mesma de acordo com a rede. Só que o perfil do estabelecimento que eu vou visitar no shopping popular, eu preciso ser um cliente oculto que tenha os hábitos de consumo daquela experiência, versus um cliente oculto que tenha uma experiência um pouquinho mais sofisticada e que se eu cruzar esses clientes ocultos, mandar o do shopping sofisticado para o shopping popular e vice-versa, eu não vou conseguir trazer efetivamente o que eu preciso com relação a dados para os nossos clientes. Legal. Bom, falamos do primeiro cliente, falamos dos 300 mil clientes ocultos que de alguma maneira você interage. E vamos falar agora de clientes onde estão os maiores desafios, né? Clientes recentes aí, se puder citar algum nome. E aí eu queria explorar muito sobre a ótica de pulverização. Um cliente que você precisa atender em vários lugares, onde que está o desafio ali e como que você consegue lidar com esse cliente oculto que está disperso geograficamente e que ao mesmo tempo também culturalmente seja diferente, né? Uma coisa é você ter um cliente oculto em São Paulo, outra coisa é você ter um cliente oculto lá no interior. Isso tem muita diferença ou você já consegue ter uma padronização e entregar para a marca que está te contratando uma experiência de cliente oculto meio que padronizada, independente do local?
a gente consegue entregar uma experiência padronizada, mas a gente tem os nossos desafios. Então, eu acho que vale a pena só lembrar lá atrás, né? Os clientes ocultos, os primeiros clientes ocultos eram os amigos, e depois os amigos dos amigos, depois os amigos dos amigos dos amigos, e aí a base foi crescendo a partir de indicação, a partir de mídias sociais, a partir de reportagens, onde a gente teve um protagonismo muito grande dentro de um momento da história da empresa, para poder chegar efetivamente nesses 300 mil clientes ocultos. E quando a gente trabalha com clientes muito capilares, a gente pode citar alguns exemplos, né, como Copenhagen, como Boticário, como PagMenos, como Poços Ipiranga, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nos grandes centros, é muito mais fácil, né, com que a gente aloque os clientes ocultos, porque eles são muito mais concentrados e são muito maior em número no final das contas. Então, se porventura você não consegue alocar um cliente oculto, você facilmente consegue alocar outro. Já em cidades menores e algumas às vezes muito pequenas, a gente tem um trabalho proativo de hunting e faz parcerias com associações nas cidades, tem um trabalho de mídias sociais, justamente para poder ir angariando esses clientes ocultos, essas pessoas que estão localizadas nessas cidades muito mais complexas, para poder operar. O desafio ele é importante, a gente não pode, desprezar esse desafio, mas a gente tem conseguido ao longo do tempo e cada vez mais com o nosso protagonismo fazer com que essas cidades menores também sejam muito bem atendidas. Legal. E a gente está falando aqui, Zé, muito de atender clientes no varejo, né, franquia. Dá para fazer cliente oculto em outros tipos de serviços? Sei lá, vou pegar um serviço um pouco mais complexo. Serviços financeiros, dá para fazer cliente oculto? Você já tem algum caso aí nesses últimos 17 anos? Perfeito. A gente tem alguns casos no segmento financeiro e o que a gente precisa entender é que todo mundo que tem uma prestação de serviço é um potencial cliente da ONU. Então, nosso mercado meio que é infinito. Óbvio que o varejo parece o mercado mais óbvio, né, para que a gente possa mandar o cliente oculto na loja física, vivenciar a jornada, mas a gente tem outras modalidades de cliente oculto por telefone, online, com um olhar em cima de compliance, com um olhar em cima de técnicas de venda, que a gente consegue fazer em vários outros segmentos. E o segmento financeiro, por exemplo, um dos cases que a gente tem já há muitos anos é a Febraban. Então a gente atende a Febraban a partir das avaliações de cliente oculto nos respectivos bancos, tanto no online quanto no offline. E a gente tem alguns outros cases específicos dentro do segmento financeiro também. Ah, que legal. E serviços? Operadora de telefonia, você falou aí que tem algumas coisas que também são monitorias. É esse o caminho ou não? É alguém que liga se passando por um cliente oculto tentando marcar algum tipo de serviço? É mais nessa linha, né, de você entrar em contato com uma operadora ou com uma seguradora ou com uma empresa de consórcio e se passar por um cliente, forçar situações para poder entender exatamente como, principalmente os seus parceiros que estão plugados, estão efetivamente atendendo. Sempre tem um olhar muito importante em cima de compliance, poder garantir que o cara não está fazendo uma venda casada, poder garantir que o cara não está fazendo prometer uma contemplação no caso de consórcio, e aí você tem toda a jornada, ela é desenhada de tal forma que você consegue entregar essas informações de maneira muito fidedigna também para os clientes, a partir de outros canais que não efetivamente no mundo físico. Oh, que legal. Se tivesse que citar uma experiência 5 estrelas aí, não necessariamente só de clientes ou new, mas algo que para você funciona como deveria e que só tira 10, né? Se passar por um processo de cliente oculto, o que você citaria, Zé? Eu acho que tem alguns cases lá fora, né, que são muito conhecidos, como a Zappos, como a Nordstrom, como a The Container Store, como o Ritz-Carlton, como o Mandarin Oriental. Acho que existem vários cases lá fora, mas acho que se eu for trazer aqui para o Brasil, a gente precisa valorizar o Brasil e o brasileiro, né? E depois a gente pode aprofundar um pouquinho melhor que o brasileiro tem uma das características mais difíceis para prestar um bom serviço, né? Então o brasileiro ele é absolutamente diferente de muitos países no mundo e a gente pouco valoriza, né? O brasileiro. Mas trazendo um pouquinho aqui do nosso lado no Brasil, tem algumas empresas fazendo um bom serviço. Eu vou puxar obviamente a sardinha para alguns dos nossos clientes, mas a Dengo é uma das empresas que vem
trazendo um olhar muito diferenciado com relação à prestação de serviço e com relação ao atendimento, com relação a treinamento, com relação a métricas. O Fasano é outro que tem, enfim, num mundo muito diferente, né, num mundo muito exclusivo, mas que faz com que também a expectativa do cliente seja lá em cima. Tem tido uma experiência muito diferenciada. O Einstein é outro que vem sendo um protagonista e lida com a questão de saúde, né, que ainda é muito mais complexa de você poder operacionalizar, né? Enfim, tem uma série de variáveis que são muito complexas e que tem também feito um excelente serviço. Então eu citaria esses 3 aí só para trazer um pouquinho do que é uma experiência 5 estrelas. Bom, legal, Zé. Bom, a gente conheceu bastante aqui do que você faz, muitos exemplos de clientes, e agora eu quero dar uma reviravolta aqui, né? E trazer um pouco mais para o contexto do Zé empresário, porque Zé, experiência de cliente, referência, acho que a gente poderia conversar sobre horas sobre isso. Muito legal que as pessoas comentam sobre você comigo, né? Então quando eu esbarro por aí, o pessoal fala, pô, Zé da Unil, vamos bater um papo para tentar fazer um negócio diferente aqui na minha companhia. Então já é claro que você é referência aqui. Mas no ambiente onde você passou 17 anos como empresário, imagino que você teve outros desafios além de falar de cliente oculto, além de vender, além de ser ali de porta para fora da companhia. E também uma das coisas que eu te admiro bastante, que é você ter uma capacidade de agregar pessoas que é muito interessante, né? De você juntar diferentes perfis ao redor do seu negócio e que trazem contribuições bastante positivas. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, o que é esse Zé agregador, como é que você usa essas suas experiências para trazer as pessoas juntos e eventualmente tornar o seu negócio melhor a cada dia, né? Legal. Eu acho que, de novo, né, por características pessoais, eu sempre fui uma pessoa, um construtor de pontes, né, no final das contas, muito bem relacionado e entendendo que tem pessoas muito melhores que eu em vários aspectos que podem somar muito ao negócio, né? Então, eu, na característica de empresário, eu não olho para o Zé, eu olho para a Unil. Esse é o meu papel como CEO e como sócio da companhia. Então, em 2016, na verdade, nós fomos talvez uma das primeiras empresas do nosso porte a criar um conselho consultivo, né? Isso era absolutamente uma novidade naquele momento. Caramba. E daí eu tinha alguns caminhos, eu podia ir buscar investimento, eu podia buscar algum tipo de consultoria, e eu entendia que aquele modelo que estava surgindo naquela época, e a partir de uma consultoria de um grande amigo meu, ele, enfim, me contou um pouquinho como é que funcionava essa história de conselho consultivo que estava surgindo, e eu falei, putz, isso é uma coisa que faz bastante sentido para mim. Então a gente a gente constituiu o nosso primeiro conselho consultivo em 2016, e a partir daí a gente foi trazendo vários ciclos de conselheiros, inclusive você é um dos nossos conselheiros hoje que sentam conosco a cada 2 meses para poder trocar algumas ideias. Então eu sempre entendia que todo mundo que é do bem e que tenha a agregar e que tenha interesse em poder agregar, eu queria ter por perto. Então eu acho que eu tive a sorte de poder estar cercado de excelentes profissionais, boas pessoas para poder ajudar a alavancar o nosso negócio. Eu diria que assim, eu tenho a honra e o privilégio de participar lá no conselho e tem de tudo, né? Tem o cara super tech, tem um cara mais de finanças, tem um cara que olha para pessoas e processos, é muito, muito legal. E eu, particularmente, é um aprendizado toda vez que eu tô com vocês, fora os esquentas, né? As perguntas ali iniciais para quebrar o gelo no início do dia são muito interessantes. Legal, Zé. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre um cliente específico, aquele cliente que você guarda um carinho especial, que se pudesse você atenderia o cliente de graça. Pode isso, Zé. Tem um cliente que você guarda eu tenho alguns clientes aqui na Paquetá, que foram aqueles que abriram a porta para a companhia. Tem até um cliente que é um cliente muito grande, um dos nossos maiores, que a gente bateu na porta do cliente quando a gente estava bem novinho, em 2019. E o feedback do cliente foi assim: eu não tenho coragem de te contratar ainda, mas eu gostei muito daquilo que vocês estão se propondo a fazer. E a gente tinha uns 3, 4 meses de casa.
E aí foi passando um pouco mais de tempo, a nossa empresa acabou amadurecendo, ainda era muito novinha, e 2 anos depois dessa experiência a gente se encontrou e falou, poxa, agora eu consigo. E hoje é o nosso maior cliente, e ele não só ajudou a fazer a nossa companhia crescer, como tá ali do nosso lado em tudo que a gente faz. Tem algum cliente assim que se guarda um carinho especial? Claro, sem levar ciúmes para todos os outros, né? Quantos clientes você tem hoje, Zé? Até para ver a dificuldade que é para escolher 2 ou 3 desses clientes. A gente tem, enfim, varia ao longo do ano, mas a gente tem por volta de 100 a 150 clientes ao longo do ano. Eu tenho alguns, na verdade, mas a minha memória afetiva, eu acho que é muito mais na pessoa do que a empresa que ela representa no final das contas, né? Porque é o profissional, que é o CPF, na verdade, que está atrás do CNPJ, que foi aquele que te deu a mão em alguns momentos importantes dentro da empresa, né? Então, lá nos primórdios, eu lembro muito da Rosângela, do Estúdio W, do Gustavo, do 50s na época, e da Val, que trabalhava junto com ele. E aí, em alguns momentos específicos dentro da nossa trajetória, o Cavalcante da Croton, o Tardim, hoje ele está no Carrefour, na época ele já foi doutor consulta, e tem um grande varejista, uma história super interessante, que durante a pandemia, onde a gente foi absolutamente impactado, né, ao passo em que a gente fazia avaliações no mundo físico, e o mundo físico, a grande maioria das avaliações elas eram concentradas naquela época no mundo físico, e o mundo físico parou. Eu lembro de ter recebido uma ligação de um grande varejista na área de moda, não posso abrir o nome por questão de contrato, que nos ligou naquele momento, e depois de ter vários cancelos, vários contratos sendo colocados em hold, ela falou que queria falar comigo, e na época era o nosso maior contrato. E aí ela entrou, enfim, ela ligou, eu já estava preparado para poder entender exatamente o que eu ia ter que fazer perdendo aquele contrato efetivamente, e ela ligou perguntando como é que a gente estava, se a gente estava precisando de alguma coisa, se a gente precisava que eles adiantassem algum tipo de pagamento, justamente entendendo o momento que a gente vivia. Então, por essa pessoa e por essa empresa também guardo um carinho muito grande, porque foi muito impactante dentro daquele momento muito, muito complexo, né, que todos nós vivemos, e a gente lembra que as empresas, muitas delas queriam tirar vantagem em absolutamente todas as pontas, e daí você pega um case específico nesse sentido, e daí eu guardo bastante carinho também. Infelizmente não posso dividir quem é. Pessoas do bem, né? Pessoas do bem fazendo bem aí. Certamente a pessoa vai lembrar, e carinho especial aí. Sem dúvida. E Zé, nesses últimos 17 anos, provavelmente você deve ter vivido algum ciclo, né? Muitos ciclos, tanto ciclos positivos quanto eventualmente ciclos não tão positivos assim. E quando você fala do seu negócio, eu penso muito de, poxa, como é que foi isso quando fechou tudo, né? No período da pandemia, continuou, você foi pro mundo mais, vou fazer cliente oculto, mais para ver as entregas que chegavam. O que aconteceu nesse período, e o que você guarda desse período aí? Foi um período muito difícil na empresa, então o que a gente guarda é que em 2 semanas a gente agiu muito rápido. Então em 2 semanas de empresa a gente já entendeu o que estava acontecendo e conseguiu fazer os ajustes financeiros, de quadro, de perspectiva muito rapidamente, que teve um impacto muito pequeno no negócio como um todo, né, no longo prazo. Então a gente conseguiu agir muito rapidamente. E da pandemia, uma outra coisa que a gente acaba lembrando, do lado negativo é de fato que a gente teve que se reinventar. Então de uma hora para outra a gente tinha uma perspectiva de crescer 50% no ano de 2020, a gente tinha feito uma série de investimentos específicos na empresa, e daí de uma hora para outra a gente se viu numa situação bastante delicada. Então a união das pessoas, o entendimento de como é que a gente consegue reverter esse quadro. Então, rapidamente, além de fazer todos os ajustes do ponto de vista empresarial, a gente começou a entender como é que eu consigo migrar isso para outros serviços, embora eles existiam, onde eu vou precisar efetivamente ganhar dinheiro nesse momento. Então, a gente foi para um caminho online, onde a gente teve sucesso, e uma outra coisa muito interessante é a capacidade que a gente tem do empreendedor de se reinventar. Então, em 3 meses de pandemia, eu lembro de estar na praia, né? E a gente saiu daqui de São Paulo porque a gente estava numa situação, aquela história, cada um vai para um lado. A gente ficou na praia durante um tempo, e eu lembro de estar no sofá e assim,
aquele momentum, falei assim, putz, já sei, Covid Audit. Cheguei, comecei a desenhar o que era o Covid Audit, cheguei e falei para minha mulher, falei, já sei o que a gente vai fazer. Em 3 dias, a gente fez uma parceria online com a Einstein exclusiva, e o que era o Covid Audit? Era um processo onde, na medida que a gente faz cliente oculto para poder medir a experiência do cliente, a jornada mais voltada em atendimento, técnicas de venda e compliance, a gente precisava garantir que o varejo que estava reabrindo naquele momento, depois de 3 meses da pandemia, abrisse de forma segura, porque as pessoas elas tinham medo de poder voltar aos estabelecimentos comerciais. Então o Covid Audit era a forma de poder trazer uma certa segurança para o varejo, de mostrar para o seu público que ele estava efetivamente seguro. Então o Einstein desenhava todos os protocolos com relação à não proliferação do vírus por segmento, então restaurantes, hotéis, supermercados, lojas de varejo, e a gente entrava com um processo de cliente oculto para poder ver tudo que era o front of the house, então entrava como cliente oculto, via tudo API, atendimento, distanciamento, etc, e depois ele se revelava como um auditor para poder entender o que era back of the house. Então a gente ia no back of the house, entender como é que era o controle de temperatura, como é que era uma série de aspectos voltados para aquele momento, para que a gente pudesse certificar o estabelecimento. Então era um selo Covid Audit by ONU e Einstein. Então, trazendo um reflexo da pandemia, momento muito duro, e que você tem a capacidade de se reinventar naquele momento, que trouxe para a gente uma nova fonte de receitas importante e um protagonismo muito importante. Então, sempre com quem eu tive vontade de falar a vida inteira, em 2 minutos eu tinha o CEO das companhias no telefone comigo. Eu falei, pô, o que esse negócio está fazendo com Einstein aí? Eu quero de qualquer forma. Então foi realmente bastante interessante. Eu acho que isso também coroa, Zé, o que eu comentei, né? A sua capacidade de articulação. Para sair de um rascunho no papel na praia, para fazer o negócio com Einstein e, de fato, estabelecendo liderança num negócio que não existia, né? E o Einstein continuou como cliente? Não, na verdade era um produto de prateleira, a gente entendia, ainda bem, né, que tinha um tempo determinado para poder acabar, mas o Einstein sempre está muito, muito próximo da gente, e a gente tem tido conversas interessantes aí para poder talvez esse tomar agora como cliente. Seja o único churn celebrado, né? Olha, deixei de fazer negócio com o Einstein porque a pandemia acabou. Eu só não vou te falar que é o único churn, porque às vezes a gente tem alguns clientes que não fazem sentido, então a gente quer churnear eles, né? Mas alguns poucos. Mas de fato esse foi o que a gente comemorou a hora que esse produto, que ninguém mais queria comprar esse produto. Legal, Zé. Pô, muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho do Zé como pessoa, né? Eu imagino que você deve ter uma rotina aí de fazer muitos negócios. O que você usa para escapar, né? Para ter aquele momento seu? Ou não existe esse momento seu, né? Você tá ali sempre antenado, como que é? Eu acho que, assim como qualquer empreendedor, a gente está sempre antenado, mas eu tenho, acho que o privilégio de conseguir balancear muito bem a minha vida profissional da minha vida pessoal. Então eu tenho algumas atividades que eu não abro mão, que é o meu beach tênis, faço 2 ou 3 vezes por semana, além do final de semana, vou para a praia com a família, então eu gosto muito de estar em família na praia, a gente viaja sempre que tem oportunidade também, juntos, né? Ainda que os meus filhos daqui a pouco já eles não querem mais ficar comigo, então eu estou aproveitando esses últimos momentos aí de proximidade. Eu tenho um ritual todo dia de manhã de rezar, então eu rezo, eu sou judeu, então eu tenho esse ritual de colocar o tefilim, né? Então por volta de 45, 50 minutos todos os dias, onde me traz uma luz, acho que dentro, uma calma, e que ao mesmo tempo me traz 1 milhão de ideias ao mesmo tempo em que eu tô lá, que eu deveria estar concentrado na reza, eu já tô com 1 milhão de ideias também. Às vezes eu paro no meio, pego o telefone e gravo um áudio para mim mesmo, então, enfim, que acaba mesclando de novo, né, a vida profissional e a vida pessoal, e além disso, enfim, rotinas como fazer exercício muito cedo e no jogo do Corinthians, que também é mais um martírio do que um prazer recentemente. Sim. E do ponto de vista das viagens em si, tem algo que você segue alguma rotina do tipo, eu vou viajar para conhecer algo diferente lá fora, para tentar internalizar, ou não? É para esquecer do que está acontecendo por aqui, mais a passeio mesmo? Eu tenho algumas agendas ao longo do ano que, do ponto de vista profissional, que eu vou, enfim, uma convenção de franqueados
da ABF, tem uma viagem da Mystery Shopping Providers Association, que é a associação de empresas como a nossa, a qual eu presidi durante alguns anos na América Latina, mas a minha rotina de viagens é mais do ponto de vista realmente para poder descansar, para poder ficar em família, mas vira e mexe eu acabo encaixando uma ou outra reunião, principalmente quando eu estou na Europa, para poder, enfim, ter relacionamento com pessoas ou que fazem o que a gente faz, ou que estão inseridas dentro do ecossistema. Então, um café ou dois, a minha família já sabe que é sempre muito bem-vindo, e daí você está naquele momento relaxado, e daí você consegue, inclusive, absorver ainda mais fora da correria do dia a dia. Você sabe que esse contexto de família, eu também estou nessa jornada há muito tempo, né? E quando eu viajo e não tem alguma coisa no meio para encontrar com alguém, bater um papo, etc., minha esposa fala, tá tudo bem? Porque você tá muito aqui concentrada, gente, né? Você não aguento mais. Exato. Você não conhece ninguém nessa região que vai ter aquele famoso café, o famoso almoço, é muito interessante. E o apoio da família nessas horas, acho que é essencial, né? Sem dúvida. Ô Zé, se for olhar para trás e trazer uma dica pro Zé de 10 anos atrás, assim, o que você falaria? Zé, faz isso aqui de novo que deu certo. E também sobre a ótica negativa, não vai por esse caminho aqui porque deu ruim, né? O que você traria para você mesmo? Bom, se pudesse voltar lá atrás, eu teria fundado o Instagram, né? Mas assim... Mas teve essa chance? Em algum momento teve a ideia? Não, essa não. Mas da ONU, eu acho que o que eu fiz bem é sempre ter acreditado no propósito do que efetivamente a gente faz, e sempre entender que a gente está correndo uma maratona e a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, né? Então eu acho que o fato de você ter uma empresa de capital fechado permite você, né, a ter esse olhar muito mais de longo prazo, e que são ciclos no final das contas. Então são ciclos bons, ciclos ruins, mas o mais importante é essa história da construção. Então eu acho que isso eu teria mantido, de nunca ter tido essa pressão por resultados, ou ter ido buscar investimentos, não que eu sou contra, enfim, até tem um caminho planejado para isso, mas sempre ter olhado para o caminho de longo prazo e ter me cercado de boas pessoas e que ajudaram a levar a ONU aonde efetivamente ela chegou. E talvez o que eu teria feito de diferente, talvez eu teria sido ainda mais agressivo do ponto de vista de não... Enfim, aquela história, né? Sair vendendo e entregando, vendendo e entregando, vendendo e entregando. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a entrega, né? Com a qualidade dos serviços prestados. Então isso fez com que em alguns momentos a gente, não parasse de vender, mas desse uma acalmada dentro dessa ótica comercial. Então talvez eu teria acelerado mais o negócio em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa trajetória. E do ponto de vista de tecnologias, mudou muito? Você teve que, de alguma maneira, investir mais em tecnologia no decorrer desses anos? Ou não? O fato de estar cada vez mais fácil, né? E aí fácil aqui entre aspas, né? Porque está melhorando muito o ambiente de tecnologia, isso facilita ou piora? Como que tem sido isso para vocês? A tecnologia, ela de fato é muito importante dentro do nosso negócio, né? Sob a ótica de comunicação, lembra-se que empresas de cliente oculto nasceram nos Estados Unidos, a gente estudou muito sobre isso, e eram... você mandava o relatório por carta para o cliente oculto preenchia o relatório, mandava por carta, pelo correio para você, e aí você, enfim, tinha a turma que fazia as análises, etc. Tal. Então, essa comunicação, a tecnologia trouxe uma comunicação e facilitou muito o trabalho como um todo, e para poder ter esse exército de pessoas espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente vem investindo muito em tecnologia desde 2019, então a gente teve um olhar entendendo para onde a empresa vai acabar tendo que caminhar, e a gente entendeu que a tecnologia passava muito por tecnologia. Então a gente acabou criando uma plataforma proprietária, onde a gente tem uma série de diferenciais importantes de mercado, que trazem uma usabilidade melhor para o cliente oculto, trazem um grau de confiança nas informações que são levantadas muito importante, a forma com a qual a gente consegue entregar e analisar os dados e entregar para o cliente também, de maneira muito importante. Então a tecnologia
enfim, ela nos proporcionou alguns diferenciais muito, muito importantes. A gente vem investindo bastante em tecnologia e a gente tem testado algumas outras frentes que podem ter um impacto no negócio de maneira muito importante. Tem um negócio, Zé, assim, você deve saber, né, que eu fiz algumas análises lá como cliente oculto para conhecer, eu sou meio Caxias também para entrar com profundidade nas coisas, e tem um negócio que, assim, para mim, beira a genialidade, assim, que é a experiência do cliente oculto quando vocês emulam uma tela de WhatsApp. Que o cliente, e aí contando para a turma que está aí, imagina que eu recebi aqui um formulário que eu vou visitar uma determinada loja. E aí naquela loja eu tenho que pedir alguma coisa, eu tenho que tirar foto, eu tenho que fazer uma gravação, eu tenho que fazer alguma coisa ali, mas eu não posso ser reconhecido pelo atendente, porque senão ele vai me atender de uma maneira diferente. E aí o Zé e a turma deles acabaram criando um WhatsApp fake, né? Onde você preenche o formulário, parece que você está na tela do WhatsApp, mas no final você está preenchendo ali o cliente oculto. Isso é experiência pura, né? E eu nunca tinha visto isso, Zé. Não sei se foi um negócio que vocês inventaram, que se vocês olharam para alguma coisa, ou foi simplesmente uma sacada de quem está muito tempo nesse negócio e saiu com naturalidade, né? Na verdade, essa foi uma iniciativa do nosso CTO, a ideia partiu dele, e quando ele me trouxe como ideia, eu achei genial. Porque, de fato, o cliente oculto ele precisa permanecer oculto, caso contrário, não faz sentido o trabalho dele. E muitas vezes, na medida que isso entra culturalmente nas companhias, né, então as companhias elas entendem que o trabalho de cliente oculto é feito, existe aquela história da rádio peão, que os colaboradores ficam sempre atentos para poder entender e identificar quem é o cliente oculto. Mas isso é bom também, né? É ótimo, e daí quando eles eventualmente identificam, e às vezes identificam mesmo, mas quando eles tentam identificar e eventualmente a avaliação não é 100%, a gente volta para ele e fala assim, peraí, se você sabe quem é o cliente oculto, você sabe o que você precisa fazer, o mínimo que precisava ter era uma avaliação 100%. Se nem isso está conseguindo, então a gente está com um problema de treinamento, enfim, e vários aspectos importantes. Mas essa tela de disfarce fez com que, de fato, você acaba tendo um treinamento inline, né? Então a gente vai treinando o cliente oculto ao passo em que ele está fazendo a avaliação e você tem essa tela de disfarce para poder, enfim, simular que você está fazendo uma conversa, tem os rostinhos, etc. Tal, mas na verdade você está cronometrando, você está pegando o nome da atendente, você está colocando aspectos específicos, está tirando foto e vários outros fatores, mas que para o olhar do atendente é como se você estivesse numa tela de WhatsApp. Então a partir dessa nossa conversa aqui agora, os varejistas que estão assistindo e os seus colaboradores vão começar a olhar para todo cliente que está no WhatsApp achando que é cliente oculto. Não é isso, embora essa pode ser uma das ideias. Ah, legal. Não só os varejistas, né? O pessoal de banco, já aprendi hoje que o pessoal de banco também contrata vocês. Então, cuidado, hein? Quem tá no WhatsApp é um cliente... potencialmente é um cliente oculto. Legal. E o que esperar da Unil para os próximos 10 anos? Aí... Não só sobre a ótica da companhia, mas como empresário, né? Você se vê daqui a 10, 15 anos tocando a companhia, como que é isso aí? É muito difícil dizer aonde eu vou estar daqui 10, 15 anos, mas eu me vejo sim dentro da companhia. Eu acredito que a gente esteja hoje numa posição muito privilegiada, né? O fato de a gente ser a referência dentro da metodologia de cliente oculto na América Latina e a metodologia de cliente oculto ainda ser bastante desconhecida para muitos executivos faz com que nós tenhamos o potencial de se tornar um novo NPS para poder trazer um pouquinho mais familiaridade com métricas, né? E não vou entrar no mérito com relação ao NPS se é bom ou ruim, mas a gente realmente tem um potencial muito grande e está muito bem posicionado para poder trazer essa metodologia de cliente oculto de maneira ainda mais escalável e fazer com que todas as empresas, e não só algumas, embora a gente atenda empresas pequenas, médias e grandes, trabalhem com a metodologia de cliente oculto. Então, a nossa expectativa é que, independente se vierem contratar a ONU ou se trouxerem a metodologia para as suas empresas que tenham a linha de investimento de cliente oculto por conta do valor agregado que a metodologia consegue trazer para a empresa como um todo. E além disso, a gente está surfando essa onda do CX, né? Então, essa história de Customer Centricity, Customer Experience, a gente está muito
dentro desse ecossistema, e a gente vem se privilegiando, e acredito também, de novo, que isso a gente está ainda na ponta do iceberg, isso ainda tem um potencial de se desenvolver de maneira ainda mais relevante. Legal. E ambição de cliente oculto, assim, você tem uma ambição de, vou ter 1 milhão de clientes ocultos por aí? Eu não tenho muita essa ambição, na verdade. Eu acho que a gente precisa ter um número suficiente para poder atender todos os nossos clientes com qualidade. Agora, se são 300 mil, se são 600 mil, ou se são 10 milhões, 1 milhão, 10 milhões, eu não tenho muito esse número na cabeça. E quem quiser ser cliente oculto, como é que faz? onu.com.br, acima de 18 anos, é só se cadastrar. E menciona em algum momento, é a partir do podcast da Audas, porque a gente tem, enfim, uma série de clientes ocultos que se cadastram todos os dias, e daí acaba ajudando no processo de curadoria aí da turma. Legal. Zé, um outro ponto também que eu queria explorar com você, e porque eu acompanho o que você faz, é o conceito de comunidades, né? Onde você está inserido, que no final não basta trabalhar bem, você tem que estar inserido nas comunidades para que todo mundo te veja como referência. Fala um pouquinho mais se isso já vem desde a época lá que você fundou a companhia, se é algo mais recente, mas eu vejo que você está em várias premiações, que você está acompanhando muito de perto aí o que acontece no segmento. Conta como é isso. Eu acho que num primeiro momento a gente meio que provocou, né, essa proximidade com alguns agentes importantes dentro do ecossistema, e daí naturalmente a gente começou a ser acionado para poder participar de outras comunidades, né, no final das contas, por conta de sermos bastante relevantes dentro desse ecossistema de experiência do cliente, né, que ainda, de novo, são comunidades ainda muito nichadas e que não se conversam muito entre elas, e a gente sabe porque a gente está presente em muitas delas. Então, uma das que a gente tem já de bastante tempo é a turma do consumidor moderno, onde a gente tem a premiação, né, do consumidor moderno uma vez por ano, e a gente que executa o trabalho de cliente oculto, que é a segunda etapa dessa premiação. Então a gente já faz isso há mais de 5 anos. A gente tem se aproximado com uma turma de uma escola de negócios, no qual a gente ainda tem alguns contratos a serem assinados para poder divulgar, e a gente é muito presente em outros fóruns voltados para a experiência do cliente, e vira e mexe a gente é convidado para poder participar de painéis e etc. Inclusive vai ter agora no ConaRec, no dia 10 de setembro, se eu não me engano, um painel nosso de cliente oculto, no qual a gente vai moderar com alguns clientes nossos, e o tema é cliente oculto, por que é tão importante. Legal, então quem estiver no ConaRec, participa lá da palestra. Boa. Né? Legal, Zé, a gente está caminhando aqui para os finalmente, e aqui a gente faz um bate-bola aqui sobre alguns temas. Temas pessoais ou profissionais, você responde no caminho que você achar mais legal. Tá. Bom, você já falou de esporte, você já falou de beach tênis. Outro dia a gente estava almoçando, você comentou que o beach tênis acaba agregando ali e ajudando a conversar com as pessoas e fazer novas amizades, né? Baita network. Você tá quase me convencendo já. Já te falei. Já te falei. Eu tenho que convencer minha esposa para ela ir junto comigo. Se ela for, a gente joga uma contra aí, Zé. Bom, esporte, beach tênis? Hoje beach tênis. Já joguei futebol, já joguei basquete, e hoje beach tênis é o meu esporte. Legal. Um livro, Zé? Eu tenho alguns que eu gosto, mas acho que um dos que eu gostei mais foi do Phil Knight, a história da Nike. Legal. E tem um pouco de experiência do cliente aí também? Tem muita experiência do cliente, experiência da marca, né? O que ele construiu e a forma que ele construiu a marca da Nike é um case realmente muito interessante. Um filme? Eu acho que dentro desse segmento de empreendedorismo, We Crashed, a história do WeWork, é uma série que quem não viu precisa ver. Essa aí é muito legal. Vai de preferência de cinto apertado, né? Porque tem umas coisas muito, muito malucas, né? Na minha empresa não é tão maluco assim, mas... na minha também não, mas às vezes é bom você assistir, porque às vezes vira e mexe você é provocado. Não, você tem que ir por esse caminho, por esse, por aquilo. Não, você tem que ir pra VC, tem que ir pra isso, pra aquilo, assim. E daí você tem esses filmes que te trazem um choque de realidade. Na verdade, putz, será que é efetivamente isso que eu preciso, ou que eu quero fazer? Às vezes não.
Eu acho que um ponto que você tocou que é muito legal é que existem vários caminhos, né? Dá para você ter uma empresa de dono, ser feliz, crescer e ser líder de referência, dá para você construir um caminho de VC, ser líder e ser referência. Sem dúvida. Então tem muitos caminhos. E às vezes você pode mudar o caminho no meio do caminho também. E eu conheço também vários empresários, a gente tá falando muito de sucesso aqui, mas também tem vários empresários que acabam não dando tão certo assim na primeira, segunda jornada, claro. Depois acertam a mão e seguem por aí. Uma viagem, Zé. Israel. Eu tenho frequentemente indo para Israel, tenho família lá, então a gente passa uma semana na Europa e 10 dias em Israel. A gente tem feito isso ao longo dos últimos anos, então tem sido momentos em família muito legal. Ah, legal. Você sabe que tá na minha lista, né? Eu te falei também. Não conheço ainda, você vai ser meu guia quando eu estiver por lá. Então é isso, Zé. O que mais? Assim, que você queria deixar assim, uma mensagem, algo aí pros empreendedores que estão nos escutando? E tem de tudo, né? Tem empreendedor que, assim como você, tá há quase 20 anos no negócio, tem gente que tá começando agora. Manda uma mensagem aí pra turma que tá escutando a gente no dono para dono da Aldas. Boa, eu acho que talvez a característica principal de poder empreender tem que ter a ver com o que você gosta de fazer e as suas características pessoais. Para poder dar certo no final do dia, e você realmente acreditar no que você está fazendo, do ponto de vista de propósito. Pode parecer clichê, mas assim, é muito importante que você realmente acredite no que você está fazendo e entendendo quais são os caminhos, sabendo que que o empreendedor vai ter uma série de percalços no meio do caminho. Não é fácil, principalmente empreender no Brasil. 17 anos não é fácil. Mas e a gente está só no começo, né? A gente gosta de falar que a gente está só no começo, a gente tem muita coisa ainda para poder caminhar. Então eu acho que ver alguma coisa que você tem afinidade dentro das suas características pessoais, se cerque de boas pessoas, monte um bom networking e regue, né, esse teu networking, que ele vai dar bons frutos. Belas dicas. Bom, Zé, obrigado mais uma vez. Antes de a gente encerrar, conta pra turma aí onde que eles podem encontrar a ONU, onde que eles podem encontrar o Zé. Não sei se você é usuário de redes sociais. Conta aí um pouquinho mais onde que a turma te encontra. Legal. No Instagram é oficial ONU. Então, enfim, eu acabo aparecendo lá de vez em quando. Tem o meu Instagram pessoal, mas é fechado, então é mais privado. E o LinkedIn, José Workman no LinkedIn. Legal. E a ONU também é ONU Cliente Oculto no LinkedIn. Legal. Bom, Zé, mais uma vez obrigado. Obrigado, turma, por terem a paciência aqui de estarem junto com a gente. E até a próxima. Ô, Zé, antes de você ir embora, a gente tem que tomar um café aqui embaixo. E eu vi que tem cliente oculto lá também. Então, vamos lá. Fica 100 metros daqui. Combinado. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Obrigado, Fabiano. Valeu. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.